Bom dia, boa noite, boa tarde, não sei que hora você tá vendo isso aqui. Mas bom, eu tenho um conhecimento que pode agregar para sua vida, pode te ajudar a crescer, né? E o que é esse conhecimento? Eu chamo esse conhecimento de mapa da manifestação. E esse conhecimento, colocado em prática, mudou a minha vida. Eu conquistei a minha disciplina, eu conquistei a rotina, e a paz, principalmente, a paz e a felicidade. E um minuto. Bom, perdão, é que o celular ali tocou. Voltando ao assunto, esse conhecimento mudou. Peraí, deixa eu mudar o ângulo aqui. Aí, voltei agora 100%. Bom, esse conhecimento mudou a forma como eu vejo tudo. E não tem como eu provar que o que eu tô falando é verdade, mas conforme eu for explicando vai fazer sentido. E também vai... Enfim, vai fazer sentido, mas é aquilo, cara. Não, nada de verdade é comprovável, é algo assim. A verdade é uma só. A melhor forma de você ver se algo é verdade ou não é você colocar em prática. Então, se você pegar o que eu vou falar aqui, pega, cara, e coloca em prática. Vê se isso funciona pra você, porque às vezes pode ser verdade, mas às vezes não funciona pra você. Só tem uma forma de você saber se aquilo realmente é funcional pra você. É colocando em prática com a sua própria experiência e visão. Porque só você viveu a sua vida e passou pelo que você passou. E qual é o conhecimento que eu tenho aqui? É o quê? Eu chamo, não tem, ninguém colocou esse nome, eu coloquei. Que é mapa de manifestação. O que é o mapa de manifestação? É sua crença, o que você acredita, gera seu pensamento. O seu pensamento gera suas emoções, sentimentos. Seus sentimentos gera suas ações e suas ações geram seu resultado. Então, o que acontecia comigo era o quê? Eu sempre caía num loop de, cara, eu sabia que algo é certo, eu sabia que aquela decisão, sei lá, treinar, pô, ter uma rotina, acordar cedo, evoluir constantemente, aprender coisas novas todos os dias, eu sabia que isso era bom, mas eu nunca fazia. Tipo, se eu sei que isso é bom, por que eu não faço? Ué, por que eu não tô conseguindo fazer? E aí sempre, né, sabe aquela situação de que você tá... Vou usar uma analogia boba, você acabou de acordar e você acordou de manhã pra treinar, mas tá frio. Aí você fala, mano, aí você fica naquela, mano, será que eu fico aqui na cama, dormindo cedo? Ou fico aqui na cama, faço depois de tarde, deixo pra depois, mas fica aqui na cama, ou eu levanto pra ir treinar. E as decisões que eu tomava era o quê? Ficar na cama. Por quê? Porque as minhas crenças fizeram eu agir assim. Todo aquele loop, né? Fazia que gerou as ações. Enfim, como mudar isso? Como eu mudei isso? O que eu fiz foi o seguinte. Sobre crença, eu já sabia o que era certo. Eu já sabia que o certo era o certo, entendeu? Eu já sabia que treinar era bom, que todas essas paradas era bom. Era muito bom pro meu crescimento. Mas por que eu não fazia? Porque eu acreditava. O meu problema era a minha autoimagem. Cada pessoa vai ser cada pessoa. Então eu vou usar algumas analogias aqui. Por exemplo, se você acredita que ganhar dinheiro é difícil, o seu cérebro vai fazer de tudo para confirmar essa crença que você tem. Então é aquele looping. Se você tem essa crença, vai gerar pensamentos, sentimentos, ações e conforme o seu resultado. Então se você tem a crença que ganhar dinheiro é difícil, o que vai acontecer? Ganhar dinheiro vai ser difícil. Se você tem a crença que... Foi mal, tô falando meio baixo. Se você tem a crença que você é feio, vai gerar, enfim, todo aquele loop que vai fazer você se sentir feio. E é aquilo. O que eu fiz para evoluir? Basicamente eu imaginei detalhadamente como eu quero estar daqui a um ano. Então,
Ou seja, como que eu quero estar daqui a um ano? Assim, no meu futuro, né? Não vou falar daqui a um ano, porque, mas como que eu quero estar no meu futuro? Eu quero ter a minha casa própria. Qual vai ser? Como? Você tem que imaginar detalhado, cara. Como vai ser a casa que você vai estar? Aonde vai ser essa casa? Assim, não aonde, em que lugar, mas aonde, como vai ser a área em volta dessa casa. Enfim, eu imaginei detalhadamente o meu futuro, como eu vou estar, o que eu vou ter, meus relacionamentos, as amizades que eu vou ter, os relacionamentos que eu vou ter. Exatamente, eu imaginei exatamente. E o principal foi a rotina. Como vai ser a minha rotina do meu eu do futuro, do meu eu da minha melhor versão, digamos assim. Como vai ser a rotina dessa pessoa. E aí eu imaginei detalhadamente, cara. Acordar a tal hora, treinar. E é aquilo, você tem que botar coisas. Se ele se diverte, ele gosta de treinar, ele gosta de trabalhar, ele gosta de ensinar, gravar vídeo. Ele gosta dessas coisas. Você tem que ter bem detalhado. E aí, o que que eu fiz? Eu comecei a mudar o conteúdo que eu acompanho, principalmente o conteúdo que comecei pequeno. Não, eu não já comecei vendo as ações e já tentando imitar o meu do futuro, não. O que que eu fiz? Eu comecei a mudar o conteúdo que eu via. E aí, cara, conforme eu fui mudando mudando o conteúdo que eu assistia, eu comecei a ganhar uma certa autoridade. Tipo assim, hipocrisia máxima. Eu pegava, vi um cara falando assim: se você não acorda cedo, você é preguiçoso. Eu vi um cara falando isso. E aí o que eu falava? É verdade. E eu tava fazendo a mesma coisa. Mas eu falava, é verdade. Quem preguiçoso, não sei o que, esse cara é preguiçoso, isso é coisa de preguiçoso. Eu nunca faria isso. Mas eu tava fazendo. Então, eu levei a sério essa parada de entrar no personagem. Não é entrar no personagem, não é fingir ser até se tornar, não. Eu só comecei a imitar e tomar as decisões que o meu do futuro tomaria. Então, se o meu do futuro ia estar evoluído, ele tinha autoridade pra falar aquilo. Então eu falava, e foda-se. E é aquilo, mano, eu pagava de ter autoridade, mas eu não tinha. E aí, mano, eu não comecei já tomando atitude. Passou 2 dias, mano, foi só 2 dias. E eu vou explicar por como que foi. Foi só 2 dias pra mim começar a ter mudança de fato. E como que foi esses 2 dias? Foi o seguinte, eu comecei a mudar meu conteúdo, ver, acompanhar, pagar de autoritário nos assuntos. E aí o que que eu fazia? Mano, eu falava, mano, é verdade, eu concordava com o valor, e eu começava a ver essas pessoas. E aí, cara, eu comecei a acompanhar por 2 dias seguidos esse tipo de conteúdo dessas pessoas que repudiava preguiçoso. Não é repudiar, mas era contra, cara. Você não pode ser preguiçoso. Não achava normal. O normal dessas pessoas era o quê? Treinar, era ser produtivo. Eu comecei a acompanhar pessoas que tinham produtividade. Cara, eu comecei a entrar nesse mundo. E aí, cara, eu comecei a achar anormal. E foi algo bizarro que aconteceu, mano. Que parece que meu corpo desalinhou totalmente. Mano, eu comecei a sentir uma vontade natural. Mano, eu preciso treinar. Não, 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 o que eu tô fazendo é totalmente errado. Mas tipo assim, eu não deixava essas emoções tomar conta. Eu só falava, mano, não, isso tá ruim. Eu tenho que treinar. Amanhã eu vou treinar. E aí, cara, eu com sono todo desregulado, fiquei sem dormir. Fui dormir 4 horas da manhã, acordei 5 horas no outro dia, 5 horas da tarde no outro dia. E aí, o que que aconteceu? Pera. E aí, o que que aconteceu? Acordei 5 horas da manhã no outro dia. Pô, mano, não dá pra treinar. Fiz o quê? Amanheci de novo. Porque meu sono tava todo fodido. E eu amanheci de novo. E aí, o que que aconteceu? Amanheci, treinei. E aí começou a fluir. Começou a fluir. Eu totalmente entrei no personagem depois que eu fiz esse primeiro treino. Treinei, comecei e meditei tudo no dia. Tá ligado? Meditei. E pum, e pá. E foi fluindo o dia, mano. Foi fluindo o dia. Estudei, fiz tudo que aquele meu eu fazia naturalmente. Cara, eu juro pra vocês, eu não tomei as decisões pensando, tipo, não, eu vou fazer porque ele também faz. Não, eu falei, mano, eu preciso fazer. Porque não é normal o que eu tô fazendo. Não é normal ficar sendo insaudável. Entendeu? Fazer coisas que não são saudáveis não é normal. Eu comecei a achar anormal as coisas que eu achava normal. E o que que aconteceu? Eu fui estudar mais profundamente. Isso foi basicamente uma
uma mudança de identidade. Eu mudei as coisas que eu reconhecia que era minha. Dormir tarde já fazia parte de mim. Indisciplina, preguiça, tudo isso já fazia parte de mim, da minha identidade. E eu mudei. Eu assumi a identidade daquele eu do futuro. Bizarramente. Eu mudei. É claro, nisso aqui eu não estou explicando exatamente o que aconteceu. Ainda tem muitos detalhes que são bons. Mas se eu ficar aqui vai demorar muito, entendeu? Mas eu vou falar isso pra vocês, cara. Usem isso a favor de vocês. Põe em prática. Testa. Mano, eu não vou empurrar no toba de vocês falando, não, isso é verdade. Não, eu não vou. Mas testa, cara. Testa isso. Muda suas crenças. Joga o jogo de forma mais positiva, mais elevada. E tudo vai ser mais natural, cara. Disciplina, hoje, mano, eu treino de boaça, naturalmente. Sem preguiça nenhuma. É natural. E às vezes eu sinto aquela sensação de, porra, ficar na cama. Eu sinto aquela sensação de vez em quando de ficar na cama. Mas é muito fácil levantar. Falar, não, eu sei que vai valer a pena, então eu vou levantar, pô. É muito mais fácil. É bizarro mais fácil. E é bom, é isso. Espero que tenha agregar. Espero que agregue quando você põe em prática isso. Espero que agregue. Espero que te ajude. E é isso, mano. Fica na paz. Um beijo e um abraço. É nóis.